O que essa pesquisa nos revela é que, no fundo, a célula principal da sociedade não é a família, mas sim a tribo. O antropólogo e psicólogo evolucionista Robin Dunbar, chefe do Laboratório de Neurociência de Oxford, ele tem pesquisado há décadas qual seria o tamanho natural das sociedades humanas, ou seja, dos agrupamentos humanos, como se fossem tribos, né? Ao longo da história evolutiva, e os que ainda existem hoje, como as tribos indígenas aí espalhadas pelo mundo, né? Aborígenes. E ele constatou que o número oscila entre 100 e 230 indivíduos, ficando em média no número 150, que ficou conhecido como o número de Dunbar. Se você procurar na internet o número de Dunbar, você vai encontrar o número 150 como sendo uma referência. Esse número acabou sendo estudado por outros pesquisadores para saber se isso realmente tinha alguma relação real, e eles estudaram se havia essa relação dentro do Facebook, dentro do Twitter, e constataram que realmente as pessoas costumam ter um número de contatos com pessoas que naturalmente não ultrapassa muito esse número. Quando começa a ultrapassar esse número, cai o contato vertiginosamente. Então, a gente costuma já inconscientemente buscar essa tribo natural, né? Nós temos essa tendência a buscar essa tribo. É óbvio que nas sociedades modernas isso fica afetado, né? O que se conclui disso é que existe dentro de nós uma busca por identidade tribal, certo? Robin Dunbar identificou isso. Outros pesquisadores foram nessa linha. Mas o que se sabe é que empiricamente isso acontece naturalmente. Algumas empresas até adotaram essa pesquisa de Dunbar para limitar o número de funcionários em cada unidade, né? Eles não deixavam que cada filial passasse desse número, eles abriam uma segunda filial para não perder esse vínculo emocional que naturalmente se forma entre as pessoas. Essa tendência, vamos dizer assim, reforça a ideia de que o tribalismo humano ele está na nossa filogênese, né? É a nossa memória filogenética trazem dentro de nós essa busca por essa identidade, né? Pertencer a uma tribo, pertencer a um grupo com um certo número de indivíduos nos dá mais segurança. Um grupo pequeno nos dá uma certa insegurança, assim como um grupo muito grande nos dilui e a gente perde a segurança também, né? Então nós queremos achar aquele tamanho ideal. E isso muitas vezes fica difícil com as sociedades em que a gente vive, onde principalmente no Brasil, as cidades são muito grandes, né? As comunidades locais, normalmente, ainda assim, são muito grandes. Facilmente uma quadra ultrapassa 1.000 habitantes. Então, encontrar um grupo de 150 indivíduos fica mais difícil. Eu tenho uma experiência no caso do escotismo, onde eu percebi muito forte isso. Os grupos escoteiros, eles se formam, eles criam esse espírito tribal. As pessoas que ali participam, elas se vinculam a uma ideia de família muito fortemente, né? Normalmente as famílias todas se envolvem nesse processo. O que essa pesquisa nos revela é que, no fundo, a célula principal da sociedade não é a família, mas sim a tribo. Por quê? Se você analisar o convívio tribal, estudando algumas sociedades tribais, indígenas inclusive, você pode estudar hoje, é fácil perceber que o entrosamento entre as pessoas, a vida se torna muito mais fácil. Você pega, por exemplo, as crianças. As crianças dentro de uma sociedade tribal, elas são filhas de todos, né? Quer dizer, tipo, todos tratam elas como pais e elas respeitam a todos como pais, independente, né, do vínculo
biológico, claro que o vínculo, né, de sangue é importante, mas isso não é tão importante dentro de uma sociedade tribal. Né? Ou seja, nenhuma criança fica desamparada. A mesma coisa com os idosos. Nenhum idoso fica desamparado dentro de uma sociedade tribal, porque há um vínculo muito forte. Até há um estudo muito interessante sobre isso, feito pela antropóloga Kaigang Josiela Danise. Ela relata que as mães Kaigang, elas tratam todas as crianças como se fossem filhas delas. Inclusive as crianças mamam em mais de uma mãe. Como ela afirma, temos uma relação de parentesco que é além do sangue, é uma relação de afinidade. Essa rede complexa de relações pode ser observada em diversas etnias dos povos originários. Os Tapaiuna, por exemplo, usam a mesma palavra para denominar pai e tio. É como se ambos fossem pais da criança igualmente. Uma criança Tapaiuna nunca está desamparada, sempre tem alguém para tomar conta dela. Os adultos, né, estão trabalhando, ocupados, muitas vezes trabalhando, né? E as crianças, elas são cuidadas pelos mais idosos, né? E também pelos que já são maiorzinhos. Isso em conjunto, isso tudo é feito em conjunto. Não ocorre esse desamparo tanto das crianças como dos idosos. Por quê? Porque os idosos são aqueles que cuidaram de todos os menores da aldeia de gerações anteriores. Eles participaram da vida de todos. Então, eles são conhecidos por todos, eles não vão ser abandonados ao longo da velhice deles. O mesmo acontece com as crianças. As crianças são parte da vida de todos, são os amigos dos filhos, e isso cria um vínculo emocional em que todos participam. Tem uma citação de um professor indígena, que até ele é índio, né, e é famoso no Brasil, que é o Mandulão, e ele relata como é a vida dentro de uma sociedade tribal, como é a educação dentro de uma sociedade tribal, que ela não pode ser comparado com a educação do lado de fora, que muitas vezes que até o próprio governo brasileiro tenta impor dentro do sistema da vida indígena, e ele diz que não dá. Por quê? Porque a vida dentro de uma sociedade tribal é diferente. Como diz Fausto da Silva Mandulão, os mais velhos sempre tiveram um papel muito importante na transmissão dos conhecimentos aos mais jovens. São eles os responsáveis pelo relato das histórias antigas, das restrições de comportamento, das nossas concepções de mundo, etc. Como dizem os Yanomamis, existem muitos caminhos, os mais velhos conhecem todos os caminhos e nós aprendemos com eles a encontrar o melhor caminho. Quando a criança nasce, é uma extensão da mãe que a amamenta e a protege. A criança é socializada pela família e nas relações cotidianas da aldeia. Ela aprende fazendo, experimentando, imitando os adultos. As crianças acompanham os pais e os seus brinquedos são miniaturas dos instrumentos que posteriormente irão utilizar em sua vida adulta. Neste sentido, podemos inferir que a forma de ensinar nas comunidades indígenas tem como princípios inseparáveis a construção do ser pela observação, pelo fazer testado dentro de um contexto real. Ela vai aprendendo os valores do que é ser um macuxi, ser um uapaixana, ao mesmo tempo em que adquire habilidades para enfrentar os desafios do seu mundo. Portanto, podemos dizer que a educação indígena se faz em todas as esferas da vida social. Ela não cabe dentro de um único lugar, sala de aula, ou tempo, séries, idade. Se engana quem pensa que o estilo de vida tribal está ultrapassado. Ele continua presente em nossas vidas e vai continuar sempre, porque ele é parte de nós. Foi estudando países prósperos como a Suíça que percebi que o estilo de vida tribal é o segredo do sucesso. É a subdivisão do país em inúmeras cidades pequenas com menos de 600 habitantes. Essas cidades continuam preservando um estilo de vida tribal que remonta às tradições das tribos celtas que habitavam aquela região. No mundo todo foi feita uma pesquisa chamada The Blue Zones, tentando identificar as zonas azuis, ou seja, as zonas onde as pessoas costumam viver mais tempo e com qualidade de vida. Pessoas normalmente com mais de 100 anos de idade, que ainda estão na atividade. Na pesquisa das Blue Zones, ficou evidente
que a qualidade de vida e a saúde e longevidade estão intimamente ligadas com o espírito de vida tribal, comunitária tribal. É o caso de Ogimi, no Japão, de comunidades da Sardenha, na Itália, de comunidades da Costa Rica e de comunidades religiosas como a de Palo Alto, nos Estados Unidos.